Na manhã radiante de um dia em Santos, no litoral paulista, o sol brilhava forte, e o cheiro salgado do mar misturava-se com as memórias de um passado glorioso. Era ali, entre as ruas e praias de sua cidade natal, que Neymar havia dado os primeiros passos de uma jornada que o levaria a ser um dos maiores ídolos do futebol mundial. A bola nos pés e o sonho nos olhos o levaram a conquistar o mundo. Mas naquele dia, a história que se desenhava não tinha nada a ver com futebol. O retorno de Neymar a Santos era marcado por um peso muito maior. Ele não estava ali para jogar. Não estava ali para brilhar nos gramados. Ele estava ali para enfrentar uma das visitas mais difíceis de sua vida. Neymar estacionou o carro em frente à penitenciária. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ele respirou fundo, olhou para o espelho retrovisor. Por alguns segundos, encarou a si mesmo. O reflexo que o olhava era o de um homem maduro, reconhecido por todos, mas por dentro, ele ainda era aquele jovem que havia saído de Santos com o coração cheio de sonho e um futuro brilhante pela frente. Como é difícil, às vezes, perceber que o caminho que escolhemos não nos leva sempre onde esperamos. Naquele dia, Neymar não era apenas uma celebridade, mas um homem com uma missão emocional, um reencontro com o passado. Na entrada da prisão, o segurança o reconheceu imediatamente. Neymar, né? O sorriso do agente era um reflexo de surpresa, mas também de respeito. Sou eu, respondeu Neymar, tentando manter a compostura, apesar do turbilhão de sentimentos que se agitava dentro dele. O som dos passos ecoava pelo corredor, e cada movimento parecia mais pesado que o anterior. A frieza do ambiente, as paredes brancas e impessoais, eram um reflexo de um lugar onde os sonhos se perdiam, e as escolhas de um passado distante eram cobertas por um manto de arrependimento. Enquanto aguardava para ser chamado, Neymar observou as outras pessoas na sala de espera. Ali estavam mães, esposas, filhos, todos com expressões carregadas de saudade, de dor, de resignação. A prisão não era apenas um espaço físico, mas um reflexo de vidas transformadas por escolhas, de destinos cruzados por erros, arrependimentos e, muitas vezes, pela falta de retorno. Finalmente, um agente o conduziu até a sala de visitas. Do outro lado do vidro, Robinho já estava sentado, vestindo o uniforme da prisão. Seu rosto estava mais envelhecido do que Neymar lembrava, mas seus olhos ainda carregavam uma chama. Uma chama de alguém que tinha muito a dizer, mas que não conseguia encontrar palavras para descrever o peso de suas próprias escolhas. Neymar pegou o telefone e esperou que Robinho fizesse o mesmo. Quando a ligação foi estabelecida, Robinho tentou sorrir, mas o sorriso parecia frágil, misturado com uma melancolia profunda. Achei que você não viria, disse ele. E Neymar, com a sinceridade que o momento exigia, respondeu: eu pensei em não vir. O peso do passado estava ali, entre aquelas palavras. A amizade de infância, as risadas, os gols, a irreverência, tudo aquilo parecia distante, agora ofuscado por escolhas e consequências que ninguém poderia mudar. Ali, naquele momento, Neymar se viu diante de algo que nunca imaginou enfrentar. A presença de Robinho, atrás do vidro, parecia carregar todo o peso do que havia sido e do que poderia ter sido. O silêncio entre os dois foi longo, carregado de reflexão e de emoções que não podiam ser facilmente expressas. Neymar olhava para o amigo, tentando entender se ali, naqueles olhos cansados, havia arrependimento ou simplesmente uma aceitação dolorosa do destino. Aquele encontro não era apenas uma visita, era um convite para refletir sobre as escolhas que fazemos, sobre os caminhos que tomamos e sobre como, às vezes, o destino pode ser mais cruel do que imaginamos. Mas também era uma chance para o perdão, para a redenção, para a compreensão de que nem sempre a vida nos oferece o retorno que esperamos, mas que podemos escolher como lidamos com as consequências. Naquele instante, Neymar entendeu que não era mais apenas o garoto sonhador de Santos. Ele era alguém que, com o peso da fama, das vitórias e das derrotas, poderia também ser um exemplo de superação, de empatia e de força. Talvez, no final das contas, o verdadeiro jogo não seja aquele que jogamos nos campos, mas o que jogamos dentro de nós mesmos. E a pergunta que fica é: quantas vezes, em nossas vidas, nos encontramos em momentos como esse, onde o que nos resta é refletir sobre o que escolhemos, o que perdemos e o que podemos ainda mudar? O que você faria diante de uma segunda chance?
Compartilhe nos comentários suas próprias histórias, suas reflexões. Estamos juntos nessa jornada de crescimento e transformação. A visita já era difícil, tensa, marcada por uma carga emocional que pairava no ar. Mas o que Robinho trazia consigo parecia ser ainda mais pesado. Algo que precisava ser dito, algo que transcenderia os muros daquela penitenciária e atingiria o âmago da alma. Eu tô aqui porque precisava falar com você, disse Robinho, a voz trêmula, os olhos desviando por um momento. Não para pedir desculpas. Sei que isso nem muda nada. Neymar, em silêncio, sentia o peso das palavras. Não queria interromper, mas também não sabia como reagir. Seus olhos, que antes refletiam a luz dos palcos, agora estavam sombrios, mergulhados em uma situação que ia além do futebol, além de qualquer glória. Ele estava diante de um amigo que se despedia de tudo o que um dia foi, e se via diante de algo muito maior que a vitória ou a derrota. Eu errei, Ney, continuou Robinho, sua voz embargada. Sei que todo mundo lá fora me condena, e eu não tô pedindo pra ninguém me defender. Não tô nem pedindo perdão. O que eu fiz já destruiu coisas demais e talvez eu nem mereça estar aqui, falando contigo. O silêncio que se seguiu foi denso, como um peso que não podia ser retirado. Neymar sentia o mundo ao seu redor se calar. As palavras de Robinho ecoavam em sua mente, como se estivesse tentando organizar um quebra-cabeça de dor e arrependimento. O amigo de infância estava ali, mas algo havia mudado para sempre. O que antes parecia um sonho compartilhado, agora parecia uma tragédia irreversível. Então, por que eu tô aqui? Robinho, perguntou Neymar, sua voz firme, mas cheia de uma curiosidade dolorosa. Robinho o olhou nos olhos, desta vez sem disfarçar a dor. Ele não tinha mais como esconder o sofrimento. Eu queria te pedir uma coisa, disse, com a hesitação de quem sabe que está pedindo algo que vai além do razoável. Eu queria que você fosse ver minha mãe. As palavras caíram como uma bomba, e Neymar franziu a testa. Dona Marina. Ele conhecia a senhora que Robinho tanto amava. Ela não fala comigo desde que fui condenado, e ela tem todo o direito. Robinho continuou, a voz quebrada. Eu destruí tudo, Ney. Mas ela ainda te respeita. Ela te considera como um filho. Talvez você seja a última pessoa que ela aceite ouvir. Neymar ficou paralisado. Aquela não era a petição que ele esperava. Não era uma ajuda legal, nem algum tipo de declaração pública. Robinho não estava pedindo dinheiro, nem sua intervenção na luta por sua liberdade. Ele estava pedindo algo simples e ao mesmo tempo doloroso, algo que apenas o coração de um homem poderia compreender. Uma ponte entre um filho e uma mãe, entre a dor e a possibilidade de perdão. Você quer que eu vá até ela e diga o quê? Neymar perguntou, misturando choque e compaixão em sua voz. Que eu não tô pedindo perdão, Robinho respondeu, a dor transparecendo mais uma vez. Só queria que ela soubesse que eu ainda penso nela, que eu mereço tudo o que aconteceu comigo, mas que, se ela puder um dia me perdoar, eu queria que você dissesse isso por mim. Naquele momento, Neymar passou a mão pelo rosto, tentando esconder a emoção que transbordava. Seus olhos se encheram d'água pela primeira vez naquela conversa. Ele sabia que as palavras de Robinho não eram apenas um pedido, mas um reflexo de toda a dor de um homem que buscava a própria redenção. Aquele pedido não era sobre futebol, não era sobre fama ou sucesso. Era sobre vida, sobre o que realmente importa quando as luzes se apagam e as pessoas que amamos se distanciam. Neymar ficou ali, imerso em seus próprios sentimentos, sentindo o peso da responsabilidade que ele agora carregava. Não só a responsabilidade de ser um ídolo, mas de ser o elo que poderia unir o que parecia perdido. Ele sabia que, muitas vezes, somos chamados a ser mais do que o que o mundo espera de nós. Somos chamados a tocar as vidas das pessoas que amamos de uma maneira que transcende o que entendemos por perfeito. E, naquele instante, Neymar entendeu que o maior gesto de coragem não era uma vitória no campo, mas a coragem de ser a ponte que ajudaria a restaurar o que havia se partido. A jornada de cada um de nós, no final das contas, é feita dessas escolhas. Não as escolhas fáceis, mas as difíceis, as que nos desafiam a ser melhores, a crescer, a perdoar. E quando alguém se despede de tudo e se abre para a redenção, a pergunta é: você está pronto para responder ao chamado? Está pronto para ser a ponte, mesmo quando as águas estão turvas e o destino parece incerto? Compartilhe suas próprias experiências.
O que você faria em uma situação como essa? Vamos juntos refletir e crescer, porque a jornada de transformação é coletiva, e cada história tem o poder de inspirar. Era difícil conciliar a imagem do ídolo que o inspirou com o homem que agora estava ali, diante dele, pedindo algo tão delicado, quase como um último pedido. Neymar, com a sinceridade de quem não sabia como lidar com a situação, disse: "Eu não sei se vou conseguir, Roba." As palavras saíram sem saber se seria possível atender ao pedido, mas a dor na voz de Robinho, a vulnerabilidade daquele momento, fez com que ele se rendesse. "Só tenta, por mim, por ela", respondeu Robinho, sem hesitar. Aquela não era mais uma conversa entre amigos, mas um pedido de redenção, de coragem diante do que parecia impossível de reverter. A visita chegou ao fim, e o agente anunciou o tempo encerrado. Robinho, com um leve aceno, colocou o telefone no gancho e foi levado de volta para o interior da penitenciária. Neymar ficou ali, sentado por alguns segundos, encarando o reflexo no vidro. Algo tinha mudado. O ídolo estava agora diante de uma missão não planejada, e uma dúvida imensa surgia. Até onde a lealdade pode ir quando a verdade se apresenta de maneira tão crua e dolorosa? Do lado de fora da prisão, o sol já não brilhava como antes. Neymar caminhava em direção ao carro, como se carregasse uma mochila invisível de concreto nas costas. O pedido de Robinho martelava sua mente, simples e devastador: visitar a mãe de seu amigo, levar uma mensagem que Robinho não conseguia entregar. Durante o trajeto até o hotel, Neymar não colocou música. O silêncio era sua única companhia. Cada cruzamento, cada semáforo, parecia trazer à tona lembranças da época em que ele ainda era adolescente e ia até a casa de Robinho para comer pão com manteiga e assistir aos jogos na TV. Dona Marina sempre foi carinhosa com ele, uma mulher firme, mas generosa. Agora, ele teria que olhar nos olhos dela e falar sobre o filho que ela havia escolhido não ver mais. 2 dias se passaram até que Neymar tomasse coragem. Ligou para um antigo conhecido de Santos, que lhe passou o endereço atualizado da casa de Dona Marina. Ela havia se mudado para um bairro mais afastado, longe dos olhares julgadores da mídia e da pressão da cidade. No portão da casa simples, Neymar tocou a campainha, com o coração acelerado. Do outro lado, passos se aproximaram e a porta se abriu. Era ela, os cabelos grisalhos, o olhar cansado, mas ainda imponente. Neymar, com o respeito que sempre tivera por ela, disse: "Oi, Dona Marina." Ela olhou para ele, hesitante, avaliando o peso daquele momento. Por fim, abriu o portão e o convidou para entrar. Sentaram-se na pequena varanda, e Dona Marina, com a sinceridade que sempre a caracterizou, disse: "A casa não precisa me dizer por que veio, já sei." Neymar, com a voz embargada, começou: "Ele me pediu para vir. Ele não quer perdão. Ele sabe que fez escolhas que destruíram muita coisa, mas ele me pediu para dizer que ainda pensa na senhora, que sente sua falta, e que, se algum dia for possível, gostaria de ser perdoado." Dona Marina ficou em silêncio por um momento, olhando para o vazio, como se revisse mentalmente todos os anos de dor, vergonha, amor e raiva que haviam se entrelaçado em sua vida. Então, com os olhos marejados, ela disse: "Sabe o que é pior, Neymar? Não foi só ele que foi condenado. Eu também fui. Vivo escondida, ouço cochichos, sinto vergonha até de ir ao mercado. E não é porque sou culpada de algo, é porque sou mãe de alguém que fez o que fez." Neymar se aproximou um pouco mais, a dor no olhar refletindo sua compreensão. "Eu não tô aqui para pedir nada, Dona Marina. Só queria cumprir o que ele me pediu e dizer que a senhora sempre foi uma segunda mãe para mim." Naquele instante, uma vizinha passou pela calçada e reconheceu Neymar. "Ei, é o Neymar." A voz alta ecoou pela rua. E, rapidamente, uma senhora abriu a janela. Em minutos, outras pessoas começaram a sair de suas casas, algumas já com celulares em mãos. O momento, que antes era íntimo e pessoal, se transformou em um espetáculo público. A dor de Robinho, a mensagem que Neymar carregava, agora estavam sendo expostas à curiosidade alheia, como se a dor de uma mãe e de um filho fosse apenas mais um entretenimento para os olhos do mundo. Mas, naquele momento, Neymar sabia que sua missão não era mais sobre a aprovação das pessoas. Não era sobre o que os outros pensavam. Era sobre o que ele faria com aquilo que carregava dentro de si.
Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que, de alguma forma, aquele momento, aquele pedido, mudaria a vida de todos os envolvidos. E o que se passava agora diante dos olhos do mundo era uma lição de coragem, perdão e de como as verdadeiras batalhas da vida não acontecem nos campos, mas dentro do nosso coração. A pergunta, que agora ecoa em cada canto daquele instante, é: estamos dispostos a enfrentar as nossas próprias dores, a viver a verdade, mesmo quando ela é difícil de engolir? Estamos prontos para ser a ponte entre o passado e o futuro, entre o perdão e a redenção? Compartilhe nos comentários o que você faria no lugar de Neymar ou de Robinho, e junte-se a nós nessa jornada de reflexão e transformação. Uma pequena aglomeração começou a se formar na rua, à medida que a curiosidade tomava conta dos moradores e transeuntes. Comentários surgiam rapidamente, uns de apoio, outros carregados de crítica. Ele está visitando a mãe do Robinho. O que será que ele está fazendo aqui? Murmúrios se espalhavam entre a multidão. A exposição foi instantânea. Como sempre, o olhar público era impiedoso. Dona Marina, sentindo o peso daquela atenção, se levantou com uma expressão cansada, mas firme. Vá embora, Neymar. Isso não vai ajudar nem a mim, nem a você. Neymar, embora surpreso pela reação, entendeu. Levantou-se com respeito, ainda sentindo o impacto de tudo que havia se passado. Se despediu com um abraço contido, um gesto simples, mas carregado de significado, e caminhou até o carro. Os olhares ao seu redor eram divididos, alguns carregados de empatia, outros de julgamento. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua atitude teria consequências públicas. Mas, acima de tudo, sabia que fizera o que achava certo, sem se importar com as repercussões imediatas. Ou talvez, um pouco. No dia seguinte, Neymar acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens, notificações, menções. Algo havia vazado. Um vídeo curto e tremido começava a circular, mostrando o exato momento em que ele saía da casa de Dona Marina, cercado por vizinhos e curiosos, com olhares de julgamento e curiosidade. A legenda era direta e cortante. Neymar visita a mãe de Robinho e o Brasil quer saber por quê. Em minutos, a internet explodiu. Os comentários começaram a surgir em ondas, rápidos e implacáveis. No X, as hashtags dominavam os trending topics. Pai Neymar, compassa, decepção, fica forte Neymar. O Instagram não ficava atrás. Seu último post, uma foto antiga com Robinho, publicada anos antes, foi invadido por milhares de comentários. A divisão era clara. Alguns o apoiavam, outros o repudiam. Amizade tem limite. Isso aí é inaceitável, escreveu um seguidor. Ele só levou um recado para uma mãe, respondia outro. Vocês estão exagerando. Outros se mostravam decepcionados. Achei que o Neymar fosse diferente. Enquanto alguns faziam questão de lembrar quem realmente era o criminoso. Não esqueçam quem é o criminoso, comentavam em tons acusatórios. A guerra de palavras se desenrolava, e as redes sociais se transformavam em um campo de batalha, com Neymar no meio, assistindo tudo em silêncio. Cada comentário, cada crítica, cada mensagem de apoio parecia uma pedra sendo atirada contra sua decisão. Ele sentia a dor de ser questionado, de ser analisado e julgado em tempo real, mas sabia que não poderia mudar o curso dos acontecimentos. Aquela era a reação do mundo, a resposta pública à sua escolha. Horas depois, a assessoria de imprensa de Neymar enviou uma nota oficial, tentando esclarecer o gesto e dar um mínimo de contexto ao ocorrido. A nota dizia: Neymar visitou uma senhora com quem teve laços afetivos desde a infância. Simples, direta, mas insuficiente para apagar as chamas da controvérsia. A reação do público, já em ebulição, não parecia se satisfazer com palavras. Neymar, diante da pressão e do julgamento, agora sabia que sua decisão de agir de acordo com seus princípios tinha o preço da exposição e da divisão. Mas, em algum lugar, ele também sabia que, no final das contas, o que realmente importava não eram as vozes que ecoavam em um Twitter ou Instagram, mas sim o que ele sentia em seu coração. O mundo o observava, mas o mais importante era o que ele faria com tudo isso. A história de Neymar, naquele momento, não era mais sobre futebol. Era sobre coragem diante da verdade, sobre suportar a dor do julgamento e fazer o que acreditava ser certo,
mesmo quando o peso da responsabilidade parecia esmagador. Porque, no fim das contas, cada um de nós é convidado a agir com base em seus próprios valores, não nas expectativas de um público que, muitas vezes, não conhece a totalidade da história. E agora, enquanto a internet continuava a reagir, a pergunta que se impunha era: até onde estamos dispostos a ir em nome da lealdade, da amizade e do que acreditamos ser certo? Estamos prontos para suportar as consequências de nossas ações, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece questionar cada escolha. Ele não fez declarações públicas, nem tinha a intenção de comentar sobre um processo judicial no qual não estava envolvido. Mas, como sempre, era tarde demais. As primeiras ligações começaram a chegar. Patrocinadores, que antes o viam como um ícone, agora questionavam sua imagem. Reuniões emergenciais foram marcadas, e um dos patrocinadores, o mais conservador, considerou pausar a campanha na qual Neymar era o rosto principal. Não é sobre o que ele fez, é sobre a imagem que isso passa, disseram do outro lado da linha. Os amigos, que antes estavam sempre ao seu lado, começaram a se afastar publicamente. Um ex-jogador que havia dividido o vestiário com Neymar e Robinho foi entrevistado e disparou: "Eu jamais me envolveria com isso. Tem coisas que não se misturam, nem por amizade." Neymar viu aquele comentário na televisão enquanto estava sozinho em seu apartamento, no escuro, tentando entender o preço da escolha que fizera. Ele não fora lá para defender ninguém, nem para fazer campanha. Ele apenas entregou um recado de um filho para uma mãe. Mas a opinião pública não queria saber de nuances. Para eles, o gesto não tinha outra explicação, senão a de uma escolha errada. Naquela noite, quando o peso da situação ainda o afligia, o telefone tocou. Era a Dona Marina. "Neymar, eu vi o que está acontecendo. Me desculpa, filho. Você só tentou fazer o bem. Isso tudo não era justo para você." Aquelas palavras, ditas com uma sinceridade desconcertante, tocaram fundo em Neymar. Ele engoliu o nó que se formou na garganta e respondeu: "Não tem que pedir desculpas, Dona Marina. Eu fui porque quis. Faria de novo." Do outro lado da linha, ela chorou. Pela primeira vez, desde a condenação do filho, havia um elo sendo refeito, ainda que frágil, mas um elo de humanidade, de empatia e de entendimento. E, no fundo, isso era o que realmente importava. No entanto, Neymar sabia que, dali em diante, tudo mudaria. Ele não seria lembrado apenas como o craque da seleção, o ídolo do povo. Agora, ele também carregaria o peso de uma escolha humana, incompreendida por muitos. O que deveria ser um simples gesto de empatia se transformou em um turbilhão. Mas, apesar de todas as perdas, havia algo que Neymar não abriria mão: sua consciência limpa. As semanas passaram. Aos poucos, o furacão midiático começou a se acalmar. Mas as cicatrizes do julgamento público ainda estavam lá. A imprensa já corria atrás de novos escândalos, novas polêmicas, mas Neymar sabia que, para muita gente, aquela atitude jamais seria esquecida. Para o bem ou para o mal, ele agora estava em sua casa, longe das câmeras, sentado na varanda, olhando para o céu. O celular repousava ao seu lado, em silêncio. Finalmente, ele podia respirar. O vento, a paz, o momento de refletir. Nos últimos dias, teve tempo de pensar sobre amizade, sobre escolhas, sobre a linha tênue entre o que fazemos por lealdade e o que fazemos por convicção. Ele sabia que muitos jamais entenderiam, e estava tudo bem. Nem todo mundo precisa entender. E foi em um momento de total introspecção que ele decidiu conceder uma entrevista reservada para um canal independente, sem pressa, sem script. A câmera ligada, ele falou com calma, palavras vindas de um lugar mais profundo. "Eu não fui visitar o Robinho, fui visitar a mãe dele. Uma mulher que foi como mãe para mim também. Não fui justificar nada, não fui pedir perdão por ele. Fui levar um recado ponto e às vezes as pessoas esquecem que existem histórias dentro das histórias, que existem mães, pais, famílias sofrendo por escolhas que não foram deles." A entrevista viralizou, mas de uma forma diferente, sem o peso das manchetes cortadas, sem frases tiradas de contexto. Ali, ele conseguiu algo raro: ser ouvido como ser humano, não como celebridade. E, por mais que a tempestade tivesse abalado sua vida pessoal e profissional, ele sentiu que, ao menos naquele momento, estava sendo visto pelo que realmente era:
por suas motivações mais genuínas. Nos bastidores, alguns patrocinadores recuaram, considerando romper contratos. Outros mantiveram distância, mas sem hostilidade. Os torcedores, embora divididos, continuaram a apoiar o craque em campo, mas agora com uma nova camada. Neymar não era mais apenas o ídolo que brilhava nos campos. Ele também carregava as cicatrizes da vida fora das quatro linhas. E, ao refletir sobre tudo o que acontecerá, Neymar compreendeu uma verdade simples, porém poderosa. Nossa maior batalha, em muitas ocasiões, não é contra os outros, mas contra a forma como escolhemos agir diante das adversidades. E, para ele, aquele gesto de empatia, mesmo incompreendido por muitos, era algo que ele jamais se arrependeria, pois, no fim, ele tinha sido fiel à sua própria consciência. E isso, por mais difícil que fosse, ainda valia mais do que qualquer julgamento externo. Dona Marina enviou a Neymar uma carta escrita à mão. Um gesto simples, mas carregado de uma profundidade que ele nunca imaginaria receber. As palavras, com a caligrafia cuidadosa e hesitante, diziam: "Eu ainda não consigo perdoar meu filho e talvez nunca consiga, mas o seu gesto me lembrou que, apesar de tudo, ainda existe humanidade. Obrigada por isso." Neymar guardou a carta em uma caixa onde costumava deixar objetos importantes: medalhas, fotos antigas, bilhetes de torcedores. Aquilo não era um troféu, mas um lembrete. Um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, ele havia feito o que acreditava ser certo. Ele sentiu um peso de gratidão e um calor no peito ao ler aquelas palavras. Era mais do que uma carta. Era uma lição sobre o que realmente importa quando tudo o mais se perde. Na primeira partida após o ocorrido, Neymar entrou em campo mais calado, o olhar focado, sem o brilho das comemorações exageradas que costumava fazer. Jogou com garra, como sempre, mas não celebrou com a dancinha característica. Quando fez um gol, olhou para o céu, fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Às vezes, as maiores vitórias não precisam de uma grande celebração, pensou ele. O gesto de gratidão, silencioso, parecia ser tudo o que ele precisava naquele momento. No vestiário, um dos jogadores mais jovens se aproximou. "Neymar, posso falar?" disse ele, com respeito. "Só queria dizer que eu vi o que você fez e achei corajoso. Muita gente ia fugir disso. Você foi lá e encarou." Neymar sorriu de lado, de forma simples, como quem compreende a profundidade do que acabou de ouvir. "Às vezes, encarar é mais difícil que driblar a vida", respondeu ele, com um tom que refletia mais sabedoria do que ele imaginava ter. Mas dentro dele, algo havia mudado. A fama, o futebol, os holofotes, tudo isso vinha e ia, mas os valores que ele carregava eram permanentes. Eles ficavam, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia questioná-los. Neymar havia, sem querer, ensinado algo valioso. Empatia não é defesa, e coragem, muitas vezes, mora no silêncio. Agora, eu te pergunto, você acha que a decisão de Neymar foi corajosa ou faria algo diferente? O que você faria, se estivesse em seu lugar? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Se curtiu essa história, inscreva-se no canal, ative o sininho e ajude a espalhar reflexões como essa. Até a próxima!